Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais duas opções de sabores de ovos de colher e o melhor, com esses dois recheios que eu vou fazer aqui com vocês, dá para vocês usarem um ano inteiro, pessoal, porque dá para vocês rechearem bolo de aniversário, bolo no pote, trufas, barras recheadas de chocolate, dá para usar em cones também, tá bom? E os dois sabores que eu vou fazer aqui com vocês é um brigadeiro de maracujá feito com a própria polpa do maracujá e sem talhar, e vamos fazer um brigadeiro de frutas vermelhas que também fica delicioso. Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Então vamos começar com o primeiro sabor, que é o brigadeiro de maracujá. Aqui no liquidificador eu estou colocando, pessoal, uma polpa do maracujá da própria fruta, tá? Somente ela, vou fechar aqui com a tampa e vou bater no liquidificador por aproximadamente uns 3 minutos, mas para você saber o tempo certo, é importante que essa semente ela desfaça aí o máximo possível e fique desse tamanho, bem pequeno, tá? Em seguida, você desliga o liquidificador e vai transferir aí para um recipiente, uma panela, na verdade, da sua preferência, e vai levar ao fogo. Eu sempre coloco meu fogo no médio, tá? E aí você fica do lado observando, porque vai começar a ferver, como vocês estão vendo no vídeo, mas logo em seguida ele seca muito rápido, tá, pessoal? Então é importante que você não deixe aí, não fique longe da panela, fique sempre observando. Quando começar a secar, aí você vai mexer, tá bom? Quando diminuir bastante aí essa calda. E o ponto certo é exatamente esse aqui. É como se fosse uma pastinha, tá, pessoal? A primeira etapa do nosso recheio, você tem que começar com essa etapa aí, tá bom? Antes de fazer o recheio mesmo. Chegando nesse ponto aqui, você já pode desligar o fogo e você vai reservar enquanto você faz o recheio, tá? Esse aí é o ponto que eu estou mostrando pra vocês. Vamos então agora continuar fazendo o nosso recheio. Aqui na panela eu estou colocando uma caixa de leite condensado. Essa caixa contém 395 gramas. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de leite em pó. A marca pode ser da sua preferência, tá? E aí você vai mexer muito bem os dois ingredientes até que esse leite em pó ele venha dissolver assim completamente no leite condensado, tá? Agora, em seguida, eu vou colocar aqui 2 caixinhas de creme de leite e cada caixinha dessa contém 200 gramas, é aquela caixinha pequena, tá? E por último, vamos colocar aqui 100 gramas de chocolate branco. O chocolate branco é opcional, se você não quiser colocar, não tem problema. Eu estou usando chocolate nobre, tá bom? No recheio. Então, você vai mexer aí muito bem. Nesse momento aí, você coloca o fogo ou no médio ou no baixo e vai mexer até chegar num ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês. E como eu quero um recheio, pessoal, para ovo de colher, eu quero um recheio mais leve, mais cremoso, o ponto certo que eu desligo o fogo é exatamente esse aqui. Se você fizer para um bolo de aniversário, você pode continuar mexendo até que você levante aí a sua espátula e o recheio ele cai em pedaços, ele cai em blocos, tá? Aí você pode desligar o fogo. Nesse momento, assim que você desligar o fogo, você pega aquela pastinha, eu chamo de pastinha, né, da polpa, tá? E aí você vai pegar toda essa pastinha e vai colocar num recheio ainda quente, tá? Assim que você desliga o fogo, você pode pegar aí e vai colocar todo no recheio, porque é ela que vai saborizar o nosso recheio, deixando ele no sabor de maracujá, tá? Por isso que é importante que você faça ela primeiro, antes do recheio, porque assim que você desliga o fogo, você já tem que colocar ela no recheio e mexer muito bem até ficar exatamente assim, pessoal. Fica um sabor muito bom do maracujá e o melhor, não talha, não fica com aquele aspecto como se o recheio tivesse uma areia, tá? Podem ficar tranquilo. Agora você pode passar aí para um recipiente da sua preferência. É importante que cubra com plástico em contato com o seu recheio, para não criar uma nata ou uma película por cima dele. E eu gosto de deixar esfriar sempre em temperatura ambiente, tá? E agora eu vou fazer aqui como dica mesmo pra vocês, que é totalmente opcional, uma geleia de maracujá, tá? Como complemento. Aqui numa panela eu estou colocando 2 polpas do maracujá, da própria fruta, tá? Eu escolhi o maracujá bem grande e coloquei somente 2 unidades. Agora eu vou colocar meia xícara de açúcar, estou usando açúcar refinado, tá? E vou mexer aqui muito bem antes de ligar o fogo. É o mesmo processo, pessoal, é importante que você fique ao lado, tá? Porque vai começar a ferver, mas depois essa água aí, ela vai diminuir e aí eu vou mostrar aqui o ponto certo pra vocês.
De vez em quando, se você quiser ir mexendo para ter certeza que não está grudando no fundo, você pode mexer, tá bom? Não tem problema. E depois que secou bastante, pessoal, esse aí é o ponto certo pra mim. Se você quiser também uma geleia mais firme, pode continuar mexendo aí, tá? Não tem problema, mas como eu quero fazer para o ovo de colher, eu não quero ela tão firme, aqui eu já desligo o fogo e vou passar para um recipiente e deixar ela esfriar também em temperatura ambiente, tá bom? Vamos então agora para o nosso segundo recheio, que vai ser o brigadeiro de frutas vermelhas. Aqui na panela eu estou colocando também uma caixa de leite condensado de 395 gramas, 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas e nesse eu vou colocar somente 50 gramas de chocolate branco. O chocolate branco nessa receita, pessoal, é importante, tá? Esse aí já não é opcional. É importante que você coloque e não vai manteiga, tá bom? Por isso que é importante que você coloque o chocolate branco, nem manteiga, nem margarina. Vamos fazer como se fosse aí um brigadeiro branco mesmo. Vamos elevar o fogo e vamos mexer até chegar num ponto aqui que eu vou mostrar pra vocês também. Então, aí eu fui mexendo muito bem e o ponto certo é exatamente esse. Vou desligar o fogo. Como eu falei pra vocês, se for para recheio de bolo de aniversário, um recheio mais firme, continue mexendo até que o seu recheio ele caia em pedaços, ele caia em blocos, tá? Assim que eu desligar o fogo, eu vou misturar aqui nesse recheio ainda quente pasta saborizante no sabor de frutas vermelhas. Mas se você, pessoal, não acha aí pasta saborizante na sua região, eu vou dar uma outra dica para vocês, tá bom? Mas se você achar, você pode usar aí da marca da sua preferência, que eu só estou usando, eu só estou mostrando para vocês a que eu usei, tá bom? Você vai usar 20 gramas de pasta saborizante, é o suficiente para essa receita, tá? Mas se você não achar, eu vou dar aqui uma opção para vocês que o custo é menor, que é esse pó saborizante da Ama Valéria, um pó para preparo de sobremesas, para sorvetes, confeitaria, tá? Então, esse você coloca somente uma colher de sopa, tá? Não coloque mais do que isso, porque ele é bem forte. Eu vou usar a pasta saborizante, então por isso que eu vou colocar aqui 20 gramas, tá, pessoal? Não use mais do que isso, para não ficar aquele sabor muito forte, a não ser que você goste, tá? Aí você pode colocar um pouco a mais. Então, eu vou colocar toda a pasta aí e vou mexer muito bem. E depois de mexer muito bem, pessoal, esse é o resultado, tá? Como eu falei pra vocês, se quiser usar o pó da Ama Valéria, pode usar somente uma colher de sopa, que vai ficar muito gostoso também. Estou transferindo também aqui para um recipiente, vou cobrir com plástico em contato com o meu recheio, para não criar uma nata, uma película por cima dele, e sempre deixe esfriar em temperatura ambiente, tá? Vou dar mais uma opção aqui pra vocês, que vai ser fazendo uma geleia de frutas vermelhas para quem quiser fazer, tá, pessoal? Então, aqui na panela eu estou colocando no total 300 gramas de frutas vermelhas. No total são 100 gramas de amora, 100 gramas de morango e 100 gramas de framboesa, tá? Vou colocar aqui também meia xícara de açúcar e vou mexer muito bem antes de ligar o fogo. Essa geleia, pessoal, é quase o mesmo processo da geleia de maracujá. A diferença é que nós vamos ainda acrescentar mais um ingrediente aí no final, tá bom? Então, mexa muito bem, sempre fique ao lado, como eu falei pra vocês, observando, não precisa colocar água, porque vocês vão ver, a própria fruta, ela solta bastante água, tá, pessoal? Observa aí, bastante água, então não precisa colocar, tá? Só fica observando e assim, quando chegar nesse ponto aqui, eu começo a mexer. E aí, você vai mexer até chegar no ponto que você desejar. Se você quiser uma geleia mais consistente, mais firme, continue mexendo. Como eu vou fazer aqui para ovo de colher, já falei pra vocês, eu não quero tão firme, tá? Então, chegando nesse ponto aqui, eu já vou acrescentar o meu último ingrediente, que vai ser o suco da metade do limão. É importante que você use o limão nessa geleia, na de maracujá não precisa. Mas essa é importante para intensificar o sabor do morango, tá? Do morango, das frutas vermelhas. Então, é importante que você coloque. Depois que você colocar, você mexe só mais um minuto e aí você já pode desligar o fogo. Eu vou transferir aqui para um recipiente e vou deixar também esfriar em temperatura ambiente.
E eu vou aproveitar e mostrar aí pra vocês como fica. Eu gosto de deixar sempre uns pedaços assim das frutas vermelhas, tá bom? Agora eu vou deixar esfriar e vou mostrar aqui pra vocês fazendo as casquinhas de chocolate, tá? Pra quem for fazer aí ovos de colher, ovo de Páscoa. Aqui eu tenho, pessoal, a forminha que eu já usei outras vezes aqui no canal. Essa que eu estou usando é do tamanho de 250 gramas. Ela é de 3 partes, ela vem com silicone. E essa forminha é muito prática de usar porque ela vem com a marcação, que eu vou mostrar aí pra vocês, que você derrete chocolate, coloca até essa marcação e não precisa você ficar levando toda hora pra geladeira, banhando toda hora sua forminha, tá? Uma vez que você coloca já dá certo. E agora, para fazer as casquinhas, pessoal, eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas vocês podem derreter em banho-maria também, tá? Só não deixe cair água aí no chocolate. Eu derreti no total 375 gramas de chocolate branco, porque eu vou fazer 3 casquinhas. Se o tamanho da sua casquinha é de 250 gramas, você usa sempre a metade de chocolate e a outra metade de recheio, tá? O recheio sempre acaba passando um pouco mais, então acaba pesando sempre a mais aí de 250 gramas o seu ovo de colher, tá? Coloquei o chocolate somente até a marcação, como eu falei pra vocês. Bato um pouco para que saia todo o ar, para que não fique bolhas nas casquinhas. E venho agora com o silicone, colocando uma em cada. Em seguida, venho com a parte de cima da forminha e vou apertar muito bem para que esse chocolate ele venha subir, tá? Mas para você ter certeza, para que não fique uma casquinha com falhas, você vira sua forminha e vai passando os dedos assim nas laterais, só para ter certeza que o chocolate ele desceu por completo. E aí, em seguida, você vai levar para a geladeira até que essa parte de cima, ela fique transparente, ela fique opaco, tá? Isso é muito importante e eu sempre deixo na parte de baixo da geladeira. Agora eu vou fazer o mesmo com o chocolate ao leite, tá? Eu derreti a mesma quantidade porque eu vou fazer 3 casquinhas. Lembrando, pessoal, que aqui eu não fiz a temperagem do chocolate, porque eu estou usando o chocolate fracionado. Se você usar o chocolate nobre, é importante que você faça a temperagem, porque se você derreter o chocolate que precisa de temperagem e colocar direto aí na forminha, assim que você tirar ele vai derreter todo, tá? Repeti o mesmo processo aí como vocês estão vendo e levei para a geladeira. E em seguida eu tirei da geladeira para vocês verem o ponto certo, tá, pessoal? E quando ficar assim transparente, opaco, esse aí é o ponto certo de tirar da geladeira. E para desenformar é muito fácil, você começa tirando essa forminha de cima, em seguida você tira o silicone também, que vai desenformar muito fácil também, tá? E olha o brilho que fica a casquinha, pessoal. Eu vou repetir o mesmo processo com a de chocolate branco. E lembrando aqui pra vocês que nesse vídeo eu fiz tanto de chocolate ao leite como chocolate branco, porque esses dois recheios combinam ou com a casquinha branca ou com a casquinha ao leite ou meio amargo, tá? Depende do seu gosto mesmo. Então, por isso que eu fiz essas duas opções. Então, vamos agora começar a rechear as nossas casquinhas. Eu vou começar pelo sabor de frutas vermelhas. Eu coloquei o recheio num saco de confeitar e estou usando o bico 1M, mas não precisa necessariamente vocês usarem bico de confeitar, tá, pessoal? Vocês conseguem fazer com uma colher mesmo. Coloquei um pouco do recheio aí ao fundo, né, da casquinha. Venho agora com a geleia de frutas vermelhas, coloco aí no meio e vou espalhar muito bem com a colher. Tomem muito cuidado com a quantidade de geleia que vocês vão colocar, tá? Porque dependendo da decoração que vocês fizerem, colocar muito peso em cima do ovo de colher, pode transbordar aí para as laterais da casquinha a geleia, tá bom? Vou finalizar fazendo aqui algumas rosas com um recheio com o mesmo bico, 1M. E vou colocar aqui alguns morangos que eu banhei no chocolate branco. Lembrando que cada sabor, pessoal, eu vou passar aqui 3 tipos de decorações para vocês, só como dica mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 morangos que eu banhei no chocolate branco. Inclusive, eu mostrei aqui no último vídeo de ovos de colher como que eu faço. E assim ficou o resultado. Essa é uma decoração mais simples. Agora, numa casquinha de chocolate ao leite, eu fiz o mesmo processo. Coloquei o recheio no fundo, a geleia aí ao meio. E agora eu vou fazer aqui zigue-zague com o mesmo bico de confeitar, é o bico 1M, tá?
Aqui em volta da casquinha de chocolate, do ovo de colher, eu vou colocar raspa de chocolate rosa. Essas raspas de chocolate eu já comprei pronta em lojas de confeitaria, tá bom? Então, coloquei em toda a volta aí do ovo de colher. Aqui ao meio eu vou colocar 2 brigadeiros com um morango ao meio. Lembrando que esses brigadeiros é de frutas vermelhas e a mesma base do recheio. Eu só levei ao fogo até que soltasse do fundo da panela, no ponto de enrolar, deixei esfriar e fiz aí os brigadeiros, tá? Finalizei colocando 2 pitangas aí em cima dos brigadeiros com o mesmo recheio e assim ficou o resultado. E o terceiro, com o mesmo sabor de frutas vermelhas, eu fiz o mesmo processo, finalizando só na parte de cima. Em volta aí com os brigadeiros, estou fazendo algumas pitangas e coloquei um morango ao meio. Então, são 3 dicas de decorações para vocês com o mesmo sabor, que é o rendimento da receita, tá? Então, vamos para o nosso próximo sabor, que é o brigadeiro de maracujá. Aqui numa casquinha de chocolate branco, eu vou preencher com todo o recheio de brigadeiro de maracujá. Dessa vez eu coloquei o brigadeiro, o recheio, no saco de confeitar. E aí eu não estou usando o bico nessa primeira etapa, tá, pessoal? Espalho muito bem aí com a colher. Em seguida, coloquei um pouco do recheio em um outro saco de confeitar e agora já estou usando um bico pequeno. É um bico pitanga 22 da Wilton. Vou fazer rosas em toda a volta aí da casquinha. No meio eu vou finalizar com a geleia do maracujá. Vou colocar aqui também algumas pérolas comestíveis na cor dourado, mas é só como dica mesmo pra vocês, tá? E esse primeiro ovo de colher de maracujá já está pronto, uma decoração simples, né, pessoal? Vamos então agora para a próxima dica com esse mesmo sabor. Coloquei o recheio aí no fundo e vou fazer igual eu fiz com um sabor de frutas vermelhas. Coloco a geleia ao meio, espalho muito bem e venho com o recheio de maracujá. Esse eu já estou fazendo numa casquinha de chocolate ao leite. Então, para vocês verem, pessoal, que combina muito, né? Os dois recheios combinam tanto para a casquinha de chocolate ao leite, ou meio amargo, ou também para a casquinha de chocolate branco. Vai depender do gosto mesmo de cada pessoa, tá? Finalizei aí com o bico 22, o mesmo bico que eu estava usando. Fiz zigue-zague e agora estou fazendo pitangas em toda a volta. Aqui ao meio eu vou colocar alguns brigadeiros de maracujá, que eu também fiz com a mesma base do recheio. Só levei ao fogo até que soltasse do fundo da panela, né? E aí eu deixei esfriar, enrolei e agora eu vou finalizar aqui na parte de cima também com pitangas. Coloquei algum chocolate branco aí também em volta. E assim ficou o resultado, pessoal, de mais uma dica de decoração para vocês. O último aí eu não mostrei porque eu só finalizei mesmo com uma geleia de maracujá por cima, algum chocolate branco em volta e 3 brigadeiros de maracujá aí por cima, tá? No meio. Então, depois de todos prontos, assim ficou o resultado, pessoal, com um rendimento de 6 ovos de colher, do tamanho de 250 gramas, sendo 3 sabores de cada. Porém, vocês vão ver que eles não pesam só 250 gramas, sempre passa, tá, pessoal? Eu vou pesar 2 aqui pra vocês verem. Eu vou zerar aqui a balança. Vou pesar aí o primeiro para vocês verem. Esse pesou 388 gramas depois de pronto. E esse de maracujá, que só tem a geleia em cima, já pesou aí 344 gramas, tá? Então, realmente depende do que você vai colocar em cima, o peso de cada um. Outra dica é sempre você colocar numa caixinha própria de ovo de colher, pessoal. Porque se você for vender ou se você for presentear, fica muito mais bonito. Não tem risco do seu ovo de colher virar, tá? Porque essas caixinhas, elas são próprias aí para ovos de colher. Lembrando que tem vários tipos aí em lojas de artigos para festas, tá? Eu sempre gosto de colocar um pedaço de plástico celofane no fundo e coloco o ovo de colher por cima, porque aí o ovo de colher, ele não tem um contato direto aí com a embalagem, tá? E olha como fica bacana. Agora você pode fechar com uma tampa e pode finalizar aí com um laço bem bonito, que vai chamar bastante atenção também, tá bom? Agora, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo mostrando pra vocês um de cada sabor. Eu vou cortar um de frutas vermelhas e um de maracujá para vocês verem o resultado, como ficou por dentro, tá? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês, como eu sempre deixo,
tudo detalhado, validade, tanto das geleias como do recheio, tá bom? Vou deixar aqui também sugestões de valores para vocês que ainda vão vender, né? Porque ainda dá tempo, mas lembrando que sempre quando eu deixo sugestões de valores aqui, pessoal, é de acordo com a minha região. Eu sempre peço que vocês pesquisem muito na sua região, porque às vezes a minha realidade não é a sua, tá bom? Então aqui é só como dica mesmo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também para vocês tudo detalhado aqui, os ingredientes, tudo que eu usei, tá bom? Então é dessa forma que eu finalizo mais um vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos para que possa ajudar outras pessoas também. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, tá bom? Para vocês não perderem os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!